Olá, boa tarde, ótima terça-feira para todo mundo que está aí. Hoje é um dia muito especial também, como todos os outros que eu tenho aparecido aqui, porque esse canal tem me proporcionado assim muitas alegrias em poder compartilhar com vocês informações relevantes, em poder conhecer melhor a experiência de colegas. Essa troca tem sido muito especial para mim e para muita gente, porque eu tenho recebido feedbacks muito especiais. Então, é com alegria que eu estou aqui mais uma vez. Hoje a nossa colaboradora é a Mariana Passini, ela é enfermeira. E a Mari, nossa história é meio longa, nós nos conhecemos há muitos anos, inclusive até vou checar essa informação com ela. Então eu vou adicioná-la aqui. Oi para todo mundo que está chegando. Tem gente que está dando boa noite aqui no Brasil. Ricardo, boa noite para todo mundo. É um prazer poder estar contribuindo aqui para essa turma de enfermeiros que buscam uma vida melhor, né? Então vou chamar a Mari, que já está na área. Vamos ver aqui. Já temos 10 pessoas aqui com a gente. O pessoal me falou ontem que esse horário da tarde é melhor, mas hello! Oi, Ma, bem-vinda. Tá um filtro aqui, gente, que ninguém merece essa cara da derrota. Só ajeita aí o seu enquadramento. Isso, bem-vinda, muito bem-vinda. Eu tava falando pro pessoal aqui que a gente se conhece há muito tempo. Eu só não tenho certeza desde quando. Eu entrei lá no São Luís em 2008, eu creio que você já estava, né? Eu entrei em janeiro de 2008, né? Na verdade em setembro, né? Mas aí tem aqueles meses pela agência. E aí, Isso, sempre 2007. então acho que 14 anos aí, se eu não estou errando as contas. Exatamente. Eu era uma trainee e agora estou aqui contribuindo com a nação de enfermeiros. Nós, né? Mari, muito bem-vinda mais uma vez. Te agradeço pela sua generosidade aí em colocar a sua experiência, como está sendo, né? A gente está aí olhando já aquela luzinha no final do túnel, né? Ansiosas, animadas, e a gente tem muito o que viver nesse projeto, mas eu também tenho consciência que a gente já tem como contribuir. E por que perder tempo, né? A gente não pode perder tempo. Tem gente aí que precisa dessas informações. Então eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Muito bem, meu nome é Mariana, me formei em 2004, pela São Camilo também, igual a Amanda, onde eu estava vendo a live dela, a gente se formou no mesmo ano. Eu me formei no Ipiranga, em julho de 2004. Já trabalhei no Hospital da Aeronáutica, mas como civil. Trabalhei no Hospital das Clínicas e desde 2007 estou lá no São Luís de Itaim. Sou enfermeira obstétrica de formação. Trabalhei alguns anos lá no centro obstétrico com você. E aí se banjou para andar de cima. Subi de vida, como eu gosto de brincar. Fui para o centro cirúrgico, no andar de cima. E estou lá desde então. Me apaixonei pelo centro cirúrgico e hoje em dia, há 6 anos, eu estou instrumentando também. E foi o que me deu a chance de conseguir entrar onde eu queria, lá nos Estados Unidos. Muito legal, Mari. É muito especial, assim, ver a trajetória, a nossa trajetória tem algo em comum, né? E dizer, assim, que o São Luís foi um divisor de águas na minha vida, não só na minha vida como enfermeira, porque eu tive a primeira porta lá e a oportunidade de aprender, assim, sei lá, 80% do que eu sei até hoje eu aprendi lá. Mesmo tendo passado por outros grandes hospitais, ele foi minha base, assim, foi melhor que a minha graduação, melhor que a minha pós, e você faz parte disso, porque você estava lá para me receber. Então, lá tem um time muito forte, assim, eu tenho um carinho extremo por Eu aquele adoro. lugar. A Né? gente passa muito perrengue lá, mas eu não tenho nada Como para em qualquer reclamar. lugar, né? Lá, adoro também. Sim. São muitos anos, né? Minha vida lá. Minha segunda filha nasceu lá, uma bagunça na sala cirúrgica que a gente fez lá no O pessoal não faz bagunça lá, todo mundo quietinho.
Então, assim, muito especial. A gente se reencontrou num grupo de validação, né? Porque eu saí em 2014 de São Luís já com esse projeto, não começando exatamente com o processo, mas com o projeto de mudar de vida. Enfim, eu precisava sair, tomar meu tempo. E a gente se encontrou agora há pouco num grupo de validação. Oi, Angélica, eu sou a Mari, né? Aquela coisa assim. Então foi muito legal saber que tem gente aí vivendo esse mesmo sonho, realizando essas mesmas conquistas, né? Se eu soubesse, eu teria te procurado antes para a gente poder viver isso junto, porque eu sei que a gente sempre pode colaborar uma com a outra, né? Mas sempre é tempo. Então, eu queria te perguntar. Falta falando que a gente é linda. Obrigada, Deus. Ah, você que é. Você que é, Denise, que saudade. Essas meninas, elas, eu não sei se elas sabem o tanto, mas assim, elas moram no meu coração. Elas que me salvavam o tempo todo. Eu também. Eu saí do CO, mas o CO não sai de mim. O CO não sai da gente. Verdade. A gente vai se ver antes da gente ir embora. Então, eu queria te perguntar em que momento que você falou, opa, eu quero viver coisas novas, existe esse processo e eu quero ir para lá. Pra gente ter, como eu tenho falado assim, uma linha do tempo. O pessoal tem muita pergunta assim de como que faz? Do zero? E aí, né? Que momento que deu esse estalo e você falou, acho que eu vou ser enfermeira americana? não sei exatamente quando, assim. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Minha família é bem nômade, assim. Meu irmão morou fora, minhas primas, tem uns que moram fora até hoje. Eu acho que sou uma das únicas da família que realmente ainda estava aqui no Brasil. Nunca Já tinha algo assim, né? Chamando. E aí, como que você descobriu que dava para ser enfermeira lá? Em março, como todo mundo, né? Um dia eu tava procurando, não lembro o que, na internet, e aí fui procurar enfermeiro fora, que minha prima mora em Barcelona, e aí fui procurar como era enfermeiro no mundo, e aí achei os vídeos do Márcio Licurgo e pronto. Cara, o Márcio Licurgo, quando ele for pro céu, vai ter assim um monte de estrelinha para ele lá. Tipo, ele tem salvado a vida de uma galera, assim, pelo menos dado aquele start, né? Aquela coisa assim. Foi por ali que a gente viu, tipo, nossa, dá, porque sempre achei que eu vim para Portugal a gente ainda tem que estudar de novo. Para a maioria dos países a gente precisa voltar a estudar, tem mais coisa para fazer. E aí ele pôs ali, ó, não, ó, só revalidar, vai dar tudo certo, nosso currículo é bom o suficiente, então vamos lá. Abriu uma luz, né? Eis que veio uma luz. Aí eu queria te perguntar, então, quando que você, sabendo disso, né, quando que você iniciou o seu processo de validação e como foi, assim, rapidamente para o pessoal também ter uma noção de como são outras experiências, né? Em setembro de 2019, eu fiz minhas primeiras traduções, eu comecei traduzindo documentos. Aí traduzi os primeiros documentos e dia 1º de outubro eu paguei o CIDIA-FENES pela primeira vez, em 2019. Só que ainda estava meio que... Eu queria muito ir, mas meu marido não queria ir. E então fica naquele impasse. Vou, não vou, como que eu faço? É a vida de muita gente que a gente põe em jogo, né? A gente tem um sonho, mas... Eu sou casada, tenho mais 2 filhas, então é complicado. Grandes que opinam, inclusive. Exatamente. E aí eu demorei um pouquinho, assim, eu paguei o CIDIA-FENES, comecei bem devagarinho, mandei os documentos da faculdade. Na verdade, eu entrei, meu computador está do lado, paguei o CIDIA-FENES em outubro de 2019, eu só mandei os documentos da faculdade em março de 2020. Uau, realmente deu tempo de pensar, né? Porque foi bem o início da pandemia também, e aí a faculdade demorou muito, porque aí começou a ficar tudo online. Aí, quando eu fui pegar os documentos a primeira vez na faculdade, eles tinham feito tudo errado. Imagina, isso nem acontece. Gosto muito nada a ver lá. Eu falei, gente, mas qualquer Google Tradutor... Vocês estão aqui para me ajudar, né? O que quiser dizer com isso, vocês colocaram aqui. Então demorou. Aí só mandei em março e tive a RFE da faculdade, a RFA da faculdade, como sempre, que estava faltando o tal do selo válido, que é o que acontece com a maioria. E aí, em setembro, outubro mesmo do ano passado, que eu falei, não, vamos, conversei com meu marido, não, vamos, e aí a gente botou o pé no acelerador para fazer as coisas andarem mais
mais rápido. Eu tava Decidiram em conjunto. enquanto a gente estava, né, decidindo, a hora que a gente decidiu foi a hora que a gente começou Você aplicou para qual estado? para Flórida, né? 90% dos brasileiros, a primeira opção é Flórida, e depois que a gente consegue A gente não tem noção quando aplica que, na verdade, isso não vai mudar em Não nada. vai nada, né? Mas a gente precisa começar por algum lugar, Se a gente né? soubesse Eu apliquei a também. possibilidade dos outros estados, antes, a gente não Essa é a passava. nossa missão aqui, Exatamente. trazer, simplificar tudo isso. E aí tu aplicou e tinha que fazer o inglês para Flórida, né? E você já fez o IELTS ou tu caiu pro TOEFL antes? Eu queria muito fazer o TOEFL, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me identifiquei mais com a prova. Eu achei mais fácil algumas partes, mas aí o pessoal começou a falar, graças a Deus, né? A gente ouve os outros aí. Não, ó, presta atenção, o speaking é mais Sai daí. difícil, tem que falar lá. Eu tinha muito medo, na verdade, do contrário. Meu medo do IELTS era isso, eu ter que ficar na frente da pessoa conversando, eu tinha muita vergonha, eu falei, acho que não vai dar certo. Mas aí o pessoal começou a falar, não, é muito melhor, porque pelo menos você vai estar ali dialogando com a pessoa, diferente Assuntos normais, né? Inclusive. de gravar um áudio ali falando aleatório, pode dar um branco e tal. Aí eu falei, ah, vamos. E aí o valor também pesou um pouco, né? Porque o IELTS é bem mais barato que o TOEFL. Aí eu fiz o IELTS. Então o TOEFL só foi uma paquera que não deu em nada. Não. Você fugiu dessa cilada, que eu digo pro pessoal que é uma cilada. Claro que tem situações que o TOEFL ele ajuda, a gente pode conversar isso em outros momentos, mas assim, no geral, para quem quer o Visa Screen, não resolve. E você fez algum preparatório pro IELTS? Tenho curiosidade, mas não... Não, deixa pra lá. Você fez algum preparatório pro IELTS? O pessoal tá perguntando aqui pro TOEFL, mas... Elisato, a Carol, não sei se você conhece a Carola do seu, não sei se é da sua época. Uma outra enfermeira do seu também começou a fazer o processo, e aí ela comprou no curso da Elisato, e aí me emprestou lá a senha, e aí eu entrei para dar uma olhada. É bem legal, assim. Eu não gosto muito dela falando inglês. Ela falando inglês me incomoda. Não sei. Mas o curso dela é bem legal para você entender como funciona a prova. Ele é focado nas estratégias? Não, ele não te ensina inglês, ele te ensina estratégia? Eu não conheço. Ela tem o curso do IELTS, ela tem o curso do TOEFL e ela tem o curso de gramática, tudo junto. Você compra e já vem o kit completo. Então você pode escolher o que você vai fazer e você estuda bem por ali. E aí é legal, porque ela mostra, né, ela dá exercícios e tudo mais de cada fase, de cada parte do... É legal. Então você acha que é uma boa aquisição para quem está buscando aí? Porque aí ela te explica certinho ali as coisas. Legal, porque eu sempre falo assim pro pessoal que uma coisa é você saber o inglês e outra coisa é você saber as estratégias da prova. Exatamente. Não dá para fazer a prova sem as estratégias e nem saber as estratégias e não saber o inglês. Né? Então, se a pessoa tem aí um intermediário bom, assim, confiante, e correr atrás para saber das estratégias e pegar os macetes, a prova é possível. Você não precisa ser fluente, nem avançado. Se fosse, a gente estava perdida, né? Porque aqui é difícil você desenvolver um inglês avançado, assim, com a nossa correria do dia a dia, né? E aí tu passou de primeira? Eu falo, gente, eu não sei se eu falo inglês, porque eu nunca converso com ninguém, mas... Eu peguei meu 7. Eu acreditei que eu comecei a falar, não, eu falo inglês quando eu peguei a nota. Eu falei, se eles são tão exigentes, tão, assim, detalhistas, e eu tirei 7, que não é ruim, de 0 para 9 tirar 7. Eu falei, acho que eu falo inglês, né? Acho que tem esperança nesse negócio aí. E tu fez e passou de primeira? Passei de primeira. E tu já tinha o inglês? Certinho, assim. Então, tu já tinha estudado inglês ao longo da vida? Eu nunca estudei inglês, assim. Fiz inglês em 2008. Morei no Tocantins, um ano da minha vida. E fui fazer, mas aí eu já caí no intermediário 2, assim. Então, não sei, eu sempre tive dificuldade, eu gosto de ler muito, eu lendo livro em inglês bastante. Você tinha um estudo informal, mas que você já estava se preparando aí, sem saber, né? Dublado nem para ganhar dinheiro, odeio, então a gente acaba pegando um pouco, né?
Uau, parabéns. Isso é diferente, sua história é diferente. Geralmente o pessoal não, né, não tem nenhum contato e aí começa, enfim. Você já teve aí, sem ter noção, você já estava se preparando, Já né? estava me preparando, exatamente. E a tua acesso saiu em quanto tempo? Demorou. Cadê? Eu enviei os documentos primeiro em março, Uhum. aí a RFA, eles avisaram que foi em maio, mas eles só mandaram, a faculdade só enviou a RFA em outubro, para o CIDFRS, que demorou pra caramba. E aí o CIDFRS só mandou avisando que recebeu em novembro. Tudo é assim. Então foi mais de um ano. Eu tive que pagar mais um ano de Eu também paguei. porque Que ódio. Tinha jeito. dia 2 de novembro, presente de aniversário, do ano passado, eles mandaram e-mail falando que tinha expirado. Mas como tava o documento todo lá, só tinha que ficar verde, eu falei, não, eles vão, né, deixar o verde. Não. No dia que eu paguei, o negócio ficou verde. Incrível como funciona. Uau, que milagre. Aí tu saiu a tua SES, então demorou um ano e quê? Uns 3 meses? Que foi. Foi em novembro. Mais ou menos. 25 de novembro, eu mandei o primeiro documento em março de 2020, só em novembro que. Não, foi menos de que só então, que ficou pronto. Em novembro de 2020 foi que saiu sua SES. Aí tu já tinha o IELTS, né? Eu fiz o IELTS em novembro também. Não, mentira. Beleza. Fiz o IELTS em dezembro. Tá, então saiu sua SES, tu já conseguiu fazer o IELTS, e aí começou a saga do NCLEX. Começou a saga do NCLEX. Eu achei o NCLEX mais difícil, né? Porque como eu, graças a Deus, já tenho um pouco... Você... não, mentira. A SES foi liberada exatamente em janeiro. Em novembro eles ficou tudo verde e tudo mais, mas só foi liberada a SES em janeiro. Janeiro agora, de 21. Agora, 21, Então tu passou no IELTS, aí saiu a SES. Em dezembro e aí a SES saiu em janeiro. Aí... Eu tô perguntando datas, assim, porque as pessoas ficam muito preocupadas. O que eu faço primeiro? Eu estudo para o inglês ou eu estudo para o NCLEX? E quanto tempo demora a SES? Porque, assim, a gente já ouviu de tudo, né, Mari? Eu já ouvi gente que saiu em 3 meses e outras pessoas, no meu caso, quase 2 anos. Realmente, eu demorei muito para começar a enviar as coisas e para cobrar. A faculdade ficou lá enrolando e eu, como eu ainda não tinha essa certeza, eu fui deixando, não fiquei cobrando e tudo mais. Então, parte foi por causa minha mesmo, mas aí depois, a hora que eu comecei a cobrar e tudo mais, aí começou a dar mais certo. Mas em 7 de janeiro eles liberaram acesso do board. E aí vai mandar fingerprint, e aí eu fui com medo desse fingerprint também. Aí eu imprimi em papel sulfite normal, tem muita gente que pergunta sempre nos grupos como que faz. Eu imprimi em folha sulfite normal, peguei carimbeira lá no hospital, carimbei papelzinho de bebê e carimbei acho que umas 6 folhas e mandei todas. E aí deu certo. E deu certo. O meu, eles pediram para imprimir naquele papel mais espesso, né? Eu comprei um papel na papelaria, expliquei, eu não sei o nome, é um papel igualzinho ao sulfite, só que ele é mais grossinho. Mandei, enfim. Aí tem que ver a orientação da empresa direitinho. No Coreia eu não tive problema nenhum. Maravilha. Tem uma perguntando aqui que trabalha lá e ela está acostumada, eu não tive problema nenhum no Coreia. Foi tranquilo. Mas eu que peguei, né? Os documentos e enviei, né? Na minha época, quando eu fiz, que eu comecei lá em 2017 a minha validação, o Corém de Santos, que eu morava em Santos, eles fizeram tudo para mim. Eu só paguei, expliquei e eles fizeram tudo, chegou lá. Agora, quando eu fui fazer meu fingerprint, pelo fato de já ter mais de 3 anos que estava lá, no CGFNS, eles pediram para eu reenviar o documento do Corém, fazer o processo de novo. Aí eu tive que fazer tudo. Aí eu fiz pela sede aqui em São Paulo, né, com a Mariana, só xará, e aí tive que enviar, mas deu certo também. Então, se o pessoal precisar de orientação sobre São Paulo, eu tenho como dar as informações. E sobre o Rio, eu tenho uma amiga querida também que já percorreu lá o caminho, pode ajudar. Então, apesar do nosso bate-papo ser sobre a vaga, enfim, eu quero dar uma pincelada geral assim, porque
Isso é uma dúvida, assim, para Todo quem está mundo. começando a ficar perdido e eu acho que acalma o coração de quem não sabe o que fazer, né? Aí em Perguntaram se era janeiro. mais pra cima do selo, que estava faltando do lado da minha Ah, é RFA. verdade. O selo não é um selo, é carimbo. Eu não É sei. o carimbo da pessoa, né? Na verdade, aí eu mandei, eu falei, eles precisam de um selo válido, eu não entendi, só que aí eles que mandam, né? Na verdade, quando Uhum. eles mandam a RFA, é direto para a faculdade responde por e-mail para eles, então a gente não tem muita certeza do que é, na verdade, assim, né? Exatamente. Eles me mandaram até uma cópia, eles colocaram mais uns carimbos que eles tinham lá da faculdade, deu certo. Não No sei final da série. exatamente o Não que eles tem querem muito dizer com essa. aquilo. É meio subliminar esse negócio, né? A É um gente. negócio muito Porque nada a parece que ver. eles já têm a informação e aí manda de um jeito para um dar certo, para outro não dar. É, a Então, sensação é que eles estão, infelizmente, sei lá, querendo ganhar tempo, não sei, não entendo. Não entendo o é o que que a Bruna acontece. tá falando aí. Não tem como saber, Bruna. Não tem. Tem Não que tem. pedir a Deus. É basicamente assim, né? Porque qualquer coisa que a gente falar tem que ser dessa maneira, vai ter outra pessoa que vai falar comigo não foi. Então, Exatamente. aí em janeiro saiu a tua SESI, você já começou a estudar para o Uniclex, você já estava estudando Já. antes? Como que Não, foi isso? eu só comecei a estudar em janeiro mesmo, porque eu fiquei com medo de ficar. Eu não gosto muito de estudar, né? Não sou muito de ficar, parar, estudar. Eu gosto de coisa mais prática, assim. E aí, a hora que saiu a autorização, aí eu paguei o Word e por 3 meses, né? 2 ou 3 meses, eu tenho de um Eu mês, não sei, eu fiz, eu dois ou três. compartilhei. É. E aí eu Essa é uma dica pro paguei. pessoal, assim, que a gente gasta tanto dinheiro, né, nesse processo. Então, se você tiver um amigo aí que possa compartilhar com você as plataformas, não é a melhor maneira, mas às vezes é a única viável, né? Eu Para comecei, você, do seu amigo. Então, exatamente, comecei o Word em março, e porque aí fiz sozinha a princípio, que a Carol que eu estava dividindo as coisas com ela ainda não estava nessa fase e tal, e aí eu comecei dia 12 de março a fazer o Word e recebi minha ETT no dia 16 de março. Então, e aí dia tinha mais 28 90 dias. já paguei o Eniclex, marquei a prova e fiz a prova em maio, 31 de maio. E você só Aí, estudou pelo app? só pelo Word, assim, o, Aham. no grosso, só pelo Word. Os áudios do Mark Clinic eu adorei, eu acho que são muito Também. básicos, é um negócio Incríveis. que Lhe deu, ele assim, um foco, uma direção. exatamente, não são muitas aulas, porque você fica desesperado, você fala, gente, são 4, 5 anos de faculdade, que eu saí da Não faculdade vai faz rolar. 7 anos, como que eu vou lembrar tudo É. agora? Dá um pânico. E aí os áudios deles são bem focados, exatamente, ó, vai cair isso, é isso que eles perguntam, eles não querem saber isso, e aí eu achei muito legal. E Uhum. uma menina, um anjo, outro ali, que tem num grupo, que a Rafaela, ela, CDF de tudo, eu acho, fez 1 milhão de resumo. O resumo dela foi perfeito também, do Mark Clinic, ela praticamente digitou o que ele falava, assim, sabe? E aí eu Fez um consegui pegar transcript mesmo. e aí eu consegui Legal. pegar esse papel dela, e aí eu só fui complementando com algumas outras coisas que eu entendia daquilo. Uhum. E assisti alguns vídeos, algumas outras coisas no YouTube, mas não assisti muito, assim. Eu assisti A algumas sua coisas base foi mais mesmo. eletro, sem nada. Me dá um cardiotópico que eu leio, mas o eletro eu sou péssima. Nem me fala. Aí fui Qualquer assistir traçado que a gente vê, a gente já pensa meu bebê. Então, coração só do bebê. podia ser igual, né, gente? Afinal de contas, a gente só cresceu, mas não, é completamente diferente. Aí Dureza. eu fiz meu Uniclex no dia 31 de maio, e E aí eu passou. fui aporteada, aí respondi Ah, todas as questões, todas, você jura? Você fez todas? todas. Uau! Saiu Desesperador. de lá e precisou o Eu quê? saí de lá Descansar? chorando. Eu entrei no Uber e as lágrimas corriam, assim, ó, molhando toda a máscara, desesperador. Eu cheguei em casa, abracei meu marido, chorava que nem criança, porque foi um negócio, tipo, esgotou, assim, sabe? Esse Porque processo coloca a gente em umas emoções que a gente nunca passou na vida, né? no IELTS eu achei que eu tinha errado, porque aí você sai de lá
zureta, né? Lembrando de todas as coisas que você respondeu, e aí nas coisas que eu falava com a mulher, eu lembrava, eu falava, meu Deus, eu dei muita sorte, porque as minhas questões foram do speaking foi de amizade. De amizade, se eu tinha amizade de infância, e aí eu tenho duas amigas Desenvolveu, né? eu me foquei nelas e levei, ainda brinquei com elas, passei maior do que vocês. Mas aí eu saí de lá, a gente só sai de lá pensando nas coisas erradas que você falou, né? Mas eu ainda fiquei mais tranquila, assim, mais calma do que do NCLEX. O NCLEX, enquanto você tá nas primeiras 75, você vai fazendo, eu nem tentava ficar olhando muito em que questão eu tava, eu fui meio que fazendo. A hora que eu bati 75, tava eu e mais uma menina fazendo só. A hora que eu bati 75, ela saiu. E só ficou você? Ela deve ter ido no banheiro. E ela nunca mais voltou. Eu falei, não. Ela fechou com 75. Eu continuo aqui, vamos lá. E aí eu continuei. Só que aí esse continuar é muito desgastante. Porque você tá naquela linha entre o bom e o ruim. Exatamente. Uma pode te lascar e você fechar e acabou e um desespero horroroso, sim. Porque você sabe que tô nervosa só de imaginar. Mais fácil é que você tá errando, se vai ficando mais difícil, é que você tá acertando, mas pra mim já tava numa fase que acho que eu já tava achando tudo muito difícil. Porque essa capeta, você nunca tem certeza de todas. E eu falava, meu Deus, e se o modelo estiver errado, aí vai parar, eu acertei ou vai parar, eu errei tudo? Vai parar, eu passei. Então, a hora que eu fiz todas, eu saí de lá desesperada. Eu falo assim, que se a gente tivesse que fazer o NCLEX hoje, não teria nenhuma garantia que a gente ia passar. Pelo fato da gente ter passado. Não. Porque assim, cada pessoa pega um tipo de questão mais focado em um assunto específico. Tem gente que cai muito obstetrícia, saúde mental, outros cai farmaco, outros cai 1 milhão de SATA. O meu teve muitas, o meu fechou com 75, graças a Deus. E eu já saí esgotada, por isso que eu fiquei imaginando você. Então, assim... Desesperador. É uma prova, assim... Eu falei, eu vou fazer até passar. Se eu tiver que fazer 10 vezes, eu vou fazer. Eu vou vender as coisas, eu não quero saber, eu vou passar nisso aqui, porque não é só ir fazer, tem que pagar, né? Exatamente. Falei, cara, eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer plantão extra, eu vou passar nesse negócio aqui. Mas graças a Deus eu passei de primeira. O Ricardo tá falando aqui para pagar aquela taxa, que é uma opção importante no CGFNS, para que as suas informações fiquem armazenadas lá mais tempo. Após o término do prazo. Isso, que tem um save, alguma coisa assim, que tem a opção de você deixar guardado lá. Isso. Então, é uma boa dica aí. O pessoal tá falando aqui, áudios do Mark Klimek, que é um professor, ele dá um preparatório do NCLEX. É só colocar aí, áudio do Mark Klimek no Google, vai aparecer, tem no YouTube, tem acho que no Spotify. Tem algumas opções aí, se tu colocar assim também transcripts, aparece essas anotações aí que a Mari falou. Prova de proficiência. Aqui. Tô dando uma repassada para a gente poder entrar no nosso assunto. Tudo isso é só um esquenta para que a gente possa entrar no assunto, porque senão a gente mistura tudo. Um dia, eu lembro de você, mas o meu fechou com 81, é isso aí. Eu tinha chegado no 75, ela tinha dado 2 quilos na prova. Aí, ó, 129. Cara, eu não sei. O meu fechou com 75 e eu fiquei assim, ó. Aí fechou, eu fiquei olhando, aí vem aquela miséria daquela pesquisa, né? Que você tem que responder um monte de questão. Na hora que o computador apaga e pergunta se quer ir no banheiro. Eu quase infartei. Cara, se colocasse um holter na gente, tipo, alguma coisa, um monitor, ia explodir o aparelho, porque não existe uma pessoa que entra e sai de lá, assim, sempre é muito louco. Mas é uma experiência incrível quando você olha lá e passou, né? Eu desejo que todo mundo passe, que se esforce, dê o seu melhor e passe. A gente está aqui para contribuir com tudo que a gente sabe. Mas vamos lá. Vamos lá. Você quer falar mais alguma coisa até aqui? Não, acho que foi. Aí a Mariana estava pronta para encarar as vagas. Né? Porque aí a hora que bate a ansiedade, você fala, e agora? Onde eu vou arranjar emprego? Como é esse negócio? Ó, o menino, deixa eu ver aqui o nome dele. O Thiago perguntou do NCLEX onde é feito, aqui em São Paulo,
depois eu faço um post do endereço direitinho, explico melhor. Só tem um lugar aqui no Brasil inteiro, tem que vir para São Paulo. Sorte a nossa que é aqui do lado de casa, mas tem gente que vem aí de longe. Aí a Mari estava pronta, ansiosa, que a gente fica louco para assinar um contrato, né? Você estava... como que foi assim, Mari? Eu sei que você é do centro cirúrgico, que é o que você sabe fazer, você é altamente capacitada, tem oportunidade de estar com as melhores equipes de cirurgia aí, né, do Brasil, porque em São Paulo acaba que é o foco, né, de um monte de coisa, inclusive disso. Você estava focada em uma vaga na sua especialidade ou você estava pronta para encarar uma clínica médica? Como era isso na sua cabeça? Não, eu queria ou centro cirúrgico ou obstetrícia. Mas como obstetrícia dizem que é muito difícil também e tudo mais, e faz um tempo que eu saí do obstetrícia, assim, né? Nunca saí, né? Porque vira e mexe eu tenho que dar uma ajudinha lá no CO. Mas, assim, eu tava querendo mesmo o centro cirúrgico, mas, assim, ao primeiro momento, né? Eu quero centro cirúrgico, mas vamos ver o que aparece. Se não, vamos pra qualquer coisa, né? Tá tudo certo. Tá. Então você estava aberta, que isso também é uma coisa que, assim, a gente sempre pontua. Estejam abertos para todas as possibilidades. Exatamente. Existem vagas específicas? Óbvio que sim. Mas acaba que você afunila, né? Você diminui as suas chances. E depende também se a pessoa está com pressa. Se a pessoa quer ir logo e ela quer assinar um contrato aí de uma especialidade qualquer, beleza. Mas também se ela tem tempo, se ela quer esperar, né? Enfim, cada um tem as suas prioridades. E aí eu comecei a mandar currículo e tiveram algumas empresas que me falaram que eles não contratavam para brasileiros para centro cirúrgico. E eles só contratavam para centro cirúrgico enfermeiros da Inglaterra, das Filipinas e de não sei aonde. Aí eu fiquei com medo, falei, pronto, e agora, né? Se eles me conhecerem, eles vão me contratar. E aí eu comecei a estudar como é que era, por que não contratava enfermeiro para centro cirúrgico e tal, e aí eu descobri que eles não contratam porque, como lá nos Estados Unidos a gente cuidado integral, né, como todo mundo sabe e tudo mais, o enfermeiro que circula a sala no centro cirúrgico de lá, então não tem o técnico que circula e a gente fica ali de supervisor ajudando só anestesia e tudo mais, não, a gente que circula a sala, que a gente faz muito isso, né, porque não sabe como é o centro cirúrgico lá. A gente limpa, a gente monta, a gente... ajuda o anestesista e tá contando coisas, meu Deus, senhor. Mas é o enfermeiro que instrumenta a cirurgia lá. E aí esse é o problema, porque eles não acham no Brasil tantos enfermeiros instrumentadores. E aí, graças a doutora Ivanildo... Aí a Mariana... eu estou lá com elas há 6 anos instrumentando. E aí eu consegui a vaga por causa disso, assim, pelo que eles me disseram. Teve demais. Foi a upgrade, queria saber quantos por cento de tempo eu circulava e quantos por cento de tempo eu instrumentava. Um negócio que não tem nem cabimento. Amiga, a gente assovia, chupa cana, frita o peixe. Olha o mesmo porque eles não conseguem entender a diferença aqui. A nossa dinâmica é muito diferente. É muito diferente. E assim, aqui em São Paulo, não sei como funciona no resto do Brasil, mas assim, não existe quase nenhum hospital e que a instrumentadora é do hospital, e aí a equipe vai e você instrumenta para a equipe. Não, aqui a gente é instrumentador da equipe, então você vai onde a equipe vai. Eles não conseguem entender essa dinâmica, que eu sou a instrumentadora da minha equipe. E lá não, lá você é instrumentador do hospital. Então, foi difícil, assim, as entrevistas, conversar, tentar explicar como é que... Eu também tive que ficar elaborando como que eu ia explicar... eu tô vendo um monte de gente. A Denise também tá aqui. Ai, que lindas. A Mari convocou, né? Saudade de todas vocês. Obrigada. É muito bom ter vocês aqui. Assim, eu fiquei elaborando como eu ia explicar toda a dinâmica do meu serviço. Porque, assim, trabalhando na Promatri, agora, né, nesse momento que eu tô fazendo, que eu fiz o meu processo, lá também é uma coisa bem louca e que poucos hospitais têm esse perfil. Então, o que você faz? Quantos pacientes você atende?
Querida, 60 pacientes em 12 horas, passa lá. Trabalhei lá, Enfim. é loucura. Ai, Jesus. Mas, então, isso está preparando a gente para o futuro. Aí, beleza. Te jogaram esse balde de água fria aí, dizendo que não ia rolar, então você meio que ficou na expectativa, com aquela esperança, e mandou os seus currículos. Você encaminhou o seu currículo, você fez a aplicação para todas as empresas? Como que você dividiu isso? Você só queria direct hire ou você foi para todas? Não, eu já estava nos grupos, né, pesquisando e vendo as pessoas e já tinha entendido que, teoricamente, a melhor coisa seria direct hire, porque quando a gente é contratado por direct hire, tem uma empresa que é tipo uma empresa de headhunter, vamos dizer assim, que é uma empresa que procura profissionais e fala para o hospital, falou, ó, tem uma profissional tal, da área tal, que se qualifica. E aí você vai fazer, óbvio que você faz uma entrevista com essa empresa, para essa empresa te conhecer, ver como é que é seu trabalho, mas aí depois você vai fazer direto a entrevista com o hospital, e o hospital vai ver se gosta de você e te dá o job offer ou não e tudo mais. Diferente das agências. As agências, você faz a entrevista com a agência, óbvio que você vai fazer a entrevista com o hospital também, eles fazem essa ponte, você faz a entrevista com o hospital, mas você é contratado da agência. Então, o hospital como se fosse um terceirizado, né? O hospital paga quando é agência. Passa aquele valor fechado. No Direct então, Hire, o contrato é com a agência. Isso. E no Direct Hire eu tenho contrato com o hospital que me falou quanto ele vai me pagar e tudo mais, assim. Então, é diferente. Parece que quando a gente chega lá nos Estados Unidos com um contrato de Direct Hire, você já entra como enfermeira americana. Então, todos os benefícios que a gente tem, que eles têm, as enfermeiras lá têm no hospital, a gente já entra tendo também. Parece que até na escolha de folga, a gente que entra primeiro, depois as enfermeiras de agência que escolhem folga e tudo mais. Então, assim, teoricamente, a gente tem muito mais vantagem por direct hire do que por agência. Isso é o que eu queria mostrar pro pessoal, assim, tem muita... Eu tô vendo aí que o pessoal mesmo tá se ajudando em algumas perguntas, a gente tá seguindo para não perder a linha de raciocínio, mas eu tenho visto que as perguntas o pessoal tá respondendo, eu agradeço, e essa é a intenção mesmo, né? Um ajudar o outro, todo mundo pode colaborar. Falando do Direct Hire, eu acho que a coisa muito legal é que quando a gente é funcionária do hospital, você tem mais oportunidade de por exemplo, mudar de área dentro do hospital. Eu já vi casos assim, que a pessoa foi contratada para uma área e depois falou, olha, tudo bem, eu tô indo para a área tal, mas eu sei fazer isso aqui, ó, o que eu sou boa mesmo é nisso aqui. E ela ter essa oportunidade, eu acho que tem mais essa abertura, porque você está lá, você é colaboradora do hospital, né, ou colaboradora. Então, o seu salário vai ser compatível com o dos enfermeiros do hospital, os seus benefícios, tudo igualzinho um americano que está lá trabalhando para aquela empresa. Eu vi até um pessoal que foi por agência que estava trabalhando, estava dando plantão como chefe, né, em alguns momentos, não sei se não tinha a chefe num dia, tipo um fim de semana, não sei exatamente como era, mas ela estava dando plantão como chefia de enfermagem, só que ela não ia ganhar $1 a mais por isso, porque ela estava com contrato com a agência, então... Tem as limitações. E aí, como se você vai como enfermeira de lá do hospital direto, aí sim, se você está como chefia naquele dia você vai ganhar seu salário de acordo com o salário da chefia. Então, eu acho que assim, as vantagens vão além. Perguntaram de salário. Salário, pelo que eu entendi, Mari, me ajuda. Cada estado tem um salário mediante custo de vida. Então, existe um prevalent age, né? Que eu acho que é o nome. Que é como. Conta essa história aí. Ficamos barradas aí. É como se fosse um salário mínimo da categoria naquele estado. E isso o estado é obrigado a pagar. Isso é colocado mediante o custo de vida daquela região. Isso, Então, por exemplo, em lugar eles pagam um salário. Você que quer ir para a Flórida, você vai receber o salário mínimo, pelo menos, da Flórida. Diferente, eu estou indo para Maryland, e aí o salário mínimo de Maryland é muito maior, porque o custo de vida de lá é... Isso. Era isso que eu queria pontuar. Não vai nessa ilusão assim, nossa, não. Fulano vai ganhar $40 por hora, então ele vai ganhar mais que o outro que vai ganhar 28. Só que não é na hora da prática lá, que você vai ver o aluguel, né, as outras coisas, não é à toa, né, que eles já fazem
Exatamente. Eles estipulam esses valores. Eu também, eu tinha ouvido falar, não sei como que é a tua experiência a respeito disso, que quando a gente assina o contrato, né, tipo, eles vão pagar como se nós fôssemos new graduate, graduated, como se a gente fosse recém-formado. Só que no meu caso, eles consideraram a minha experiência. Eles consideram a experiência. Eu tenho 17 anos de experiência e meu salário foi bem maior do que os que eu vi. Então, exatamente. Então, assim, se o Prevalate for X, você nunca vai ganhar menos que aquilo. Então, eu imagino que um recém-formado sem experiência vai ganhar aquilo. Teve um pessoal do meu grupo, que eles fizeram um grupo de WhatsApp com os enfermeiros que foram contratados lá pro meu hospital, que a hora que saiu o PWD lá, que é esse Prevailing Wage, saiu e aí os enfermeiros ficaram desesperados, mas me foi oferecido menos que isso para mim, e agora? Aí falou, então agora pelo menos você vai ter que receber isso. Então já vai chegar lá. Então, assim, se você tem bastante experiência como a gente, né, que tem anos aí, eles em geral consideram, tá? Então, se o salário for, um exemplo, tá? Se o salário for 28 e eles te considerarem que você tem uma experiência, eles podem vir a te oferecer 30, 32, enfim. Então, depende muito do seu acordo com o hospital. Eles vão te oferecer, te fazer uma oferta de emprego, se eles, se você passar na sua entrevista, mas de um hospital para o outro. Eu tive 2 job offers, assim, né, de 2 diretores diferentes, completamente diferente, porque eram 2 estados diferentes. Então, o bônus que eles dão, o valor da multa, é tudo diferente. Tempo de contrato, né? Tudo isso. O pessoal está perguntando aqui se eles consideram a pós. Eles não consideram especialização, mas eles consideram a sua experiência. Então, assim, uma enfermeira de obstetrícia provavelmente só vai conseguir vaga lá, uma oportunidade, se ela tiver obstetrícia aqui no Brasil, porque, pelo menos em São Paulo, onde a gente costuma trabalhar, só aceita enfermeira trabalhar na obstetrícia com especialização. Então, você vai ter que ter essa especialização para ter a sua experiência aqui, para conseguir uma vaga lá, né? Então, mas o seu diploma não vai valer. Eu até caí na besteira de fazer a validação, mandar para o CGFNS, porque eu não tinha informação e só foi gastar dinheiro. Então, esqueçam, mandem só. Se você tiver 1, 2 ou 10 graduações, mandem só para validação a sua graduação. Aí você teve se é pago o processo para Direct Hire. Não, o processo para Direct Hire é exatamente o mesmo da agência. Só que aí, em vez de ir pela Avante ou Grade, essas agências que você é pago, a gente... no meu caso, eu estou indo pela Connectics, a Angel está indo pela Worldwide, são agências que fazem Direct Hire. O processo... Eles fazem apenas o intermédio e arcam com as despesas. Eu não sei como que... Eu sei que a Worldwide ou a Connectics, eles não ganham em cima do nosso salário. Eles ganham no acordo que eles têm com o hospital. Isso. Então, no nosso dia a dia, não vai ser descontado nada do nosso salário. É um trato que eles têm lá. E aí eles pegam os enfermeiros, recrutam, fazem essa pré-seleção, colocam à disposição do hospital, o hospital faz a entrevista com a gente. Se nós formos aprovados, a gente assina um contrato com a empresa, né, e com o hospital. E aí você cumpre o seu tempo de trabalho dependendo do que você teve como proposta. Então, os benefícios em geral, são melhores, o seu salário é melhor, o tempo de contrato geralmente é menor, porém, o que eu tenho visto também, Mari, me fala aí da sua experiência, é que Direct Hire nem conversa se você não tiver o NCLEX. Não. O IELTS, eles dão tempo para você desenvolver. Eles contrataram um monte de enfermeiros sem IELTS no meu processo. Normal, porque eles falam, você tem uns meses aí para você conseguir. Agora, NCLEX NCLEX não. Tanto que eu tava vendo agora, eu fui estudar, né, antes de conversar com você, e aí eu tava vendo meus e-mails que eu troquei com o pessoal da Connectics, e aí eu mandei um e-mail antes, aí eles mandam um e-mail respondendo no mesmo dia. Em que fase você está no processo? Número 1, aí eles numeram para você responder o número que você está. Número 1, você já passou no NCLEX? Número 2, você já está com a ATT e o NCLEX já está marcado? Número 3, você está com a ATT, mas ainda vai marcar? Eles perguntam, e aí você responde. Ó, no caso, quando eu entrei em contato, era número 2, porque eu já estava com o NCLEX marcado, já estava com a minha ATT, mas né, ainda não tinha passado.
Uhum, Aí ela marcou para conversar comigo. Ainda achei engraçado uhum. que nessas agências tem gente do mundo inteiro trabalhando na agência, acho, né? Então essa pessoa específica mora, acho que nas Filipinas, que foi conversar comigo. E A aí sua ela entrevista com a Connect foi que horário? 5 da manhã. Ah, eu fiz. Aí eu falei, Perdi mas a hora, inclusive. mentira, não era, não. Foi 5 da manhã para ela lá. Eu não entendi nada. Eu mandei um e-mail para ela, falei, mas esse horário tá certo? Porque se eu não fizer nesse horário, era acho que 10 da manhã aqui, vão ser 5 da manhã para você. Ela falou, não tem problema, eu estou disponível no horário que os meus candidatos estiverem disponíveis. Falei, nossa, gente, que incrível. E aí Então quando eu apliquei, preparem-se, quem for aplicar para Connect pode ser 3 da manhã, tipo, umas coisas bem loucas mesmo, e não tá errado. Eu olhava e falava, não é exatamente. possível, isso tá errado. Mas não tá, vão, E acordem. aí, quando eu comecei a pesquisar, eu me cadastrei no site. Eu já estava conversando com o pessoal da Avante fazia um tempo, e eu tinha conversado bem antes com elas. Logo que eu dei entrada no CDFNES, eu já tinha mandado meu currículo, preenchi aquele 1 trilhão de coisas que elas mandam preencher e tudo mais. E ela falou, então a hora que você tiver, tanto na época ainda a gente ainda estava em dúvida se ou não. Eu ainda falei isso pra moça na entrevista. Falei, eu ainda estou em dúvida, né, com meu marido, se a gente vai ou não. Ela falou, então assim que você tiver uma resposta, você entra em contato comigo, tudo bem. Tá bom. E aí o grade eu dei entrada depois, mas aí eles começaram com muita pergunta desse negócio, quantos por cento de tempo e não sei o quê. Eles são bem exigentes, bem chato assim para conseguir começar a conversa com eles ali. A MedPro, eu me mandei, acho que eles falaram que era tipo US$ 29 a hora, mas eles não contratavam enfermeiro brasileiro cirúrgico. Tiveram várias. No site da Worldwide é mais legal, né? Que eles ficam passando no site, assim, todos os nomes das empresas que eles têm um contrato, acho. Eu entrei de um por um, da lista. Peguei um caderno da lista. Entrei de um por um pra ver. Pô, o que que é isso? Em que estado que fica isso? Não sei o que. Aí tinha É muito lista de gostoso, diário. né? A gente se enxergar nesses lugares. Porque eles falam, pra onde eu vou, né? O que que acontece? É. E aí, com a Connectics, eles me mandaram uma vez, assim que eu falei que eu passei, eles me mandaram. Eles falaram que eles iam ter entrevista em junho e julho. E aí me ofereceram uma entrevista para Dakota do Norte. Aí falei, não, Dakota do Norte nem morta. Dakota do Norte é lá no norte, divisa com o Canadá. Fui Ia virar um pesquisar esquimó. menos 35 graus. Falei, não, saí de São Paulo, para ir pelo menos 35 graus, eu vou entrar em depressão profunda no primeiro mês, não vai dar certo. Mas eu aceitei fazer a entrevista de qualquer jeito, porque eu queria saber como era uma entrevista, né? E o medo. Falei, melhor eu fazer uma entrevista que eu já sei que eu não quero trabalhar, pelo menos, né? Não vou mais Vai, tranquilo. né? Aí é bem legal, assim, a Connectics manda, quando ela mandou o e-mail, ela manda todas as áreas que eles tinham disponíveis, falando tudo. Eles mandam o site do hospital para você entrar no site, eles pedem para você se inteirar Manda um resuminho da cidade, né? a missão, os valores do hospital para você dar uma olhada. Eles mandaram um link de entrevistas gravadas no YouTube para você ver como é mais ou menos a entrevista. Isso, Bem legal, assim. bem Aí legal. você dá uma estudada, aí ainda entrei no site de São Luís, peguei em inglês como que é, quantos leitos, né, para me preparar. Foi muito legal a entrevista, uma moça muito legal que falou comigo, super simpática, fui super empolgada. E aí acabou a entrevista, deu umas 3, 4 horas, eu já estava com a job offer no meu e-mail, que eles queriam que eu trabalhasse lá e tudo mais. Aí Aí é o você primeiro panicão, assim. Eu falei pro meu marido, e se eu não aceitar e não conseguir mais nada? Porque dá um medo. morri Porque de medo de não é a aceitar. primeira, eu sei que é a primeira, talvez não seja a última. É. E Eu falei, agora? será que se eu negar essa, eles Eles vão vão mudar o falar, ah, outro. tá escolhendo muito, sai É, daqui. Porque exatamente. você Aí eu fica, fiquei né? muito Aí medo. você negou e Muito deu medo. certo, você pode fazer outras. É. E Eu aí, perguntei na minha empresa, né? Falei, ah, olha, eu agradeço muito, né? Mas eu queria saber se eu poderia passar se eu vou ter outras oportunidades, porque eu não abro mão de trabalhar com vocês, através de vocês, né? Falei pra eles. Eles falaram, não, claro, se você quer se preparar para uma outra entrevista. Então, essa é uma outra dúvida do pessoal. A gente pode escolher a vaga? Pode.
Você vai receber várias opções de vagas que são pertinentes ao seu perfil, né? A partir do momento que você entra na empresa, eles já falam com você, eles sabem o seu perfil e eles vão te oferecendo vagas. Eles falam o local da vaga, falam a instituição, falam para o que você vai trabalhar naquele lugar. E aí você fala, eu quero fazer essa entrevista ou não. Caso você queira fazer a entrevista, você passe e ainda assim você não se sinta segura e queira não aceitar aquele contrato, você tem oportunidade. Quantas vezes pode fazer isso? Eu acho que tem que ter bom senso, né? Eu só recusei um contrato, assim, oficial da minha empresa. Eu recusei contratos de outras empresas, mas da minha, que eu acabei fechando, eu recusei um e aceitei o outro. As entrevistas que eu achava que não eram muito legais, eu já nem fazia. Porque eu acho que também tem que ter bom senso, né? Eu não sei qual é a tolerância deles. Então você pode escolher sua vaga. Isso é uma coisa muito legal do Direct Hire, coisa que da agência, às vezes, você não consegue escolher localização, né? Você assina com a agência e a agência te pede. A Avante foi assim, a agência me pediu 3 estados da minha preferência. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Dizem que eles tentam te colocar um desses 3, mas não é garantido. Eles não podem garantir. Eu fiquei com medo disso, entendeu? Eu falei, eu vou, é um salário menor, né, pela agência, e aí eu não vou ter garantia para onde eu vou. Vou descobrir exatamente onde eu vou quando eles fizerem as entrevistas, mas aí o meu processo já está adiantado, já está, né? Então eu fiquei com um pouco de... Eu acho assim, quem é solteiro, né? Quem, tipo, é mais jovem, porque quando a gente tem família, filhos, esposo, você não cuida só da sua vida ali, né? Você tem toda uma responsabilidade, que já é uma mudança muito grande, né? O que eu queria só pontuar aqui, que a gente está falando dos benefícios do Direct Hire, mas eu não, de forma nenhuma, eu acho que as agências não sejam uma boa opção. Existem casos que as agências são uma melhor opção do que o Direct Hire, dependendo do seu momento de vida, dependendo da sua preparação, dependendo da sua condição financeira para arcar o seu processo. Então, assim, esse canal aqui é justamente assim, a gente vai... Estou tendo a oportunidade de ter pessoas queridas que estão compartilhando a sua experiência para justamente você que está buscando informação saber aonde você se encaixa melhor. Porque o melhor caminho é aquele que vai te levar até lá. É o que vai realizar o teu sonho da tua família. Então não é porque foi bom para mim trabalhar pela Direct Hire, depois eu venho contar minha experiência, porque isso não é muita coisa. Ou para Mari, enfim, que só é desse jeito. Não, tem milhares de possibilidades, né? O que é bom para ti é o que vai te fazer realizar o teu sonho e dentro da tua realidade aí, financeira, de tempo, de um monte de coisa. Sexta-feira, acho que é sexta agora, tem uma live com uma menina que foi pela Allgrade. Então ela vai contar melhor sobre os benefícios da empresa, ela tá super feliz, tem muita coisa legal assim, muitos lados, né? Então assim, eu tô muito feliz, eu tô vendo que a Mari também tá, de a gente ter tomado uma decisão acertada, né? Eu não faria diferente, mas quem fez diferente também tá feliz. Isso que tem que ficar claro. O processo todo é muito angustiante, né? Em cada fase do processo. E assim, eu com a consciência de que minha família tá indo, obviamente que eles aceitaram, mas eles estão indo por mim. É um sonho meu, sou eu que vou chegar lá trabalhando. Né? Então, assim, quem vai bancar tudo ali no começo é a gente que vai chegar já com o emprego garantido, eles vão ter que começar a se virar. Então eu tinha muito medo de escolher algum lugar que não fosse legal. Minhas filhas são adolescentes já, minha filha mais velha vai fazer 16 anos, a mais nova fez 12. Então assim, eu fiquei com medo de ir para algum lugar em que não fosse legal para elas também. Como que eu vou botar minha filha no primeiro colegial num estado X ali que não fosse legal, né? Então é muita coisa que a gente vai pesando, assim. E aí tem a famosa Flórida, que todo mundo morre de vontade de ir. Mas eu creio que a gente quer ir para a Flórida por falta de conhecimento. Minha família é da Flórida, eu só viajei para os Estados Unidos para a Flórida. É próximo, né? Tipo, é um caminho mais rápido para ir e voltar do Brasil. 8 horinhas. O clima é legal e tudo mais. Mas também tem gente que morou na Flórida e está em outros estados agora e que prefere, inclusive, não troca. Então, gente, abram a mente, pesquisem, vejam. Aqui é justamente para a gente mostrar relatos diferentes, para que a gente
para que vocês não caiam nos erros que a gente caiu, né? De achar que só pode de um jeito ou de outro. Eu sou enfermeira de centro obstétrico, né? No meu caso, e a Mari agora de centro cirúrgico. Será que a gente não vai conseguir vaga? Gente, tem oportunidade para todo mundo. E aí é só a gente se preparar. A primeira entrevista lá para Dakota do Norte, aí eu neguei, falei que não ia. E aí a menina ficou desesperada, não, mas por quê? Não sei o que é. Eu expliquei, falei, ninguém quer ir pra aí. É muito no meio do nada, é muito frio, a gente tá vindo num país tropical. Eu não acho que é muita responsabilidade de botar minha família num lugar desse. Eu agradeço imensamente, a mulher foi muito legal, mas infelizmente não dá. Aí veio a proposta para Maryland e a Worldwide me mandou para Montana. Aí Montana eu acabei nem fazendo a prova, porque foi logo depois da de Maryland, a gente tinha acabado de receber a job offer, e não queria ir pra Montana também, que é igualzinho o Dakota do Norte, né, lá no Nortão e tudo mais. E aí acabei... Mas mesmo na hora de assinar pra Maryland, no dia antes, achei lá, a Connecticut colocou no Instagram que eles tinham vagas pra Flórida, pra não sei onde, aí eu mandei e-mail de novo, falei, tem vaga pra... Estão de sacanagem? Eu quero ir, né? Gostei de Maryland. Acho que vou assinar, mas assim, não tem realmente uma vaga pra Flórida, não. Aí ela mandou, não. Na Flórida a gente não tem vaga para centro cirúrgico, é só para UTI e não tem pra você lá. E aí, Maryland a gente foi estudar, deu uma panicão antes da prova, inclusive, de Maryland, da entrevista, porque eles mandavam o link do hospital e o link do hospital é bloqueado. E agora? Aí lá no hospital eu consegui entrar com aqueles bloqueadores de IP e tudo mais, aí consegui entrar, vi. A cidade que a gente vai morar é 15, 20 milhas de DC, então assim, tem tudo por ali, as cidades são muito gostosas, aí a coincidência do universo, né, que acho que nada é coincidência. Tem a Eriquinha que trabalhou lá com a gente de técnica no hospital. Eu sabia que ela estava nos Estados Unidos morando, mas eu não fazia ideia de onde ela morava. E ela? E aí, no dia que eu fiz a minha prova, ela colocou que ela estava em Maryland, postou lá um negócio numa igreja, e aí tava lá. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, você não mora em Maryland? Ela falou, moro. Falei, cara, acabei de fazer uma entrevista para ir para Maryland. Aí ela falou, para onde? Aí eu falei, para Maryland, sinal. que é onde o hospital tem a sede. Ela falou, é a cidade que eu moro, Mário. Eu falei, nossa. É um sinal, né? É algo que dá aquele... Vou ter alguém para me apresentar a cidade, para me levar nos lugares, né? Aí meu primo mora nos Estados Unidos há muitos anos, ele mora na Califórnia agora. Ele já morou ali, ele morou em DC, que ele jogava futebol. E aí fui conversar com ele não, é uma delícia. Ainda é friozinho, mas não é tão frio como mais pro norte. E ele falou, o custo de vida é caro, a Eriquinha, vem logo. Linda, obrigada. O custo de vida é caro, mas dá pra levar e tudo mais. Aí a gente assinou com o Adventist Healthcare, que é o hospital adventista lá em Maryland. É o que tem na Flórida também, Mari? Não. Um é Advent e o outro é Adventist. Porque parece. Ok. Mas não. Porque senão você já poderia pedir uma transferência. Né? A gente pensa no hoje, no amanhã, no daqui. Não, e o meu hospital é do lado do Johns Hopkins. Falei, nossa, gente, eu queria ir para aquele lá, né? Demais, né? Imagina trabalhar é muito louco, assim, porque outro dia a gente estava começando a vida, né? E aí agora a gente está, começando a vida de novo. A vida começou com 40, acabei de fazer 40, vamos lá. Isso, eu também. Falei, vou começar em grande estilo. Eu tô repassando os comentários aqui. Aí, a Mari Lopes está falando que uma boa opção é validar com a Joseph. Eu tenho a primeira live aqui é sobre Visa Screen com o Marlon. A gente fala bastante de validação Visa Screen pela Joseph. Quem está aí nessa dúvida, vai lá e vê o vídeo, porque assim, o Marlon é o melhor nisso. Ele descreveu super. Você viu alguma coisa aí que você quer comentar, Má?
Ó, da Califórnia. Califórnia você ganha bem, mas não é um lugar que tá muito bom de morar ultimamente, viu? Meu primo mesmo falou. Tipo, óbvio que cada um, né, vai pra onde Ainda tem mais mais para quem é mais oportunidade. conservador, né? O, a coisa não anda muito boa por lá, de violência e tudo mais, e o salário é muito alto, mas o custo de vida é absurdo. Não Absurdo. se iludam só com o salário, tem que sempre Exatamente, avaliar porque o o salário, o olho contexto brilha, geral. o meu salário vai ser alto ali também em Maryland, mas eu fui ver apartamento de 2 quartos lá, $2.500, assim, então não adianta a gente achar que vai chegar bombando lá. É compatível. Se, É, se tá ganhando bem, assim, todos nós ganhamos bem lá, né? Porque o mínimo de lá já você já consegue ter uma condição de consumo muito melhor do que a gente tem aqui. Então o dinheiro ele rende mais. Então o mínimo que você ganha já é bom, mas quando você vê assim um salário mais alto, você pode abrir seu olho que você vai gastar mais também. Não exatamente. adianta achar que vai ser assim, que vai, uau, ganhei, tô rica. Eu ia te perguntar sobre a sua família. Então, seu marido, ele já tá vislumbrando o que vai fazer lá? Tipo, ele vai chegar, vai ver, Tá ele tem alguma coisa aqui? desesperado, né? Porque a gente não faz ideia de que vai fazer. O inglês Uhum. dele é péssimo, ele tem muita dificuldade. Então, assim, minhas filhas já estão bem, uma já fala pra caramba, a outra fala que não, tem muito medo, mas Vai ela se soltar e a rapidinho. gente vê na hora que fala um negócio de música, lógico que vai ter um pouco de dificuldade, mas meu marido eu tô mais preocupada com ele, porque o inglês para ele é bem complicado, assim, bem difícil. Ele não teve inglês assim, na infância, né? Estudou em escola pública a vida inteira, bem Brasil, sabe? Então, para ele Eu creio assim que precisa meter as caras mesmo, né? Claro que se você tiver condição de preparar aqui, se os cônjuges se puderem né? se preparar um pouco aqui, facilita. Mas assim, minha irmã mora há 15 anos nos Estados Unidos, né? Ela é cidadã e tem muita coisa para contar de lá. E eu já estou combinando com ela aqui para falar um pouco sobre a educação lá. Existem escolas públicas de inglês, inclusive eu estudei um tempo numa escola pública. Então a gente vai desenvolver mais isso porque a gente se preocupa com quem vai com a gente, né? E acho que é amanhã de manhã. Eu tenho uma live aqui com ela sobre como achar casa, como procurar casa em relação à escola das crianças, porque isso lá Exatamente, eu fico com dúvida é disso, porque vinculado. os bairros são os bairros não, as cidades são muito próximas, parece bairro. Isso. E aí, É bairro, mas é cidade, né? Tipo, e aí tem até imposto diferente de uma cidade para outra. E aí tem isso. bairro que tem mais. Lá tem ainda uma segregação, né? Tem bairro mais de latino, mais de negro, mais de não sei o quê. E aí quando você vai procurar, você não sabe o que é esse bairro. E as escolas têm score, dá para você se basear. Então, assim, essa é uma preocupação que eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso melhor com quem já está lá, que tem a vivência, a experiência, porque tudo bem, a gente, os enfermeiros, a gente vai chegar lá com trabalho, né? Vai ter casa para morar, tudo. Só que assim, eu não tô feliz se minha filha não estiver bem instalada numa escola, eu não tô feliz se meu marido estiver infeliz dentro de casa, né? Eu creio que esse processo vai muito além A só gente centralizado na gente, né? vai morar vai chegar e vai ficar ou em hotel ou Airbnb para procurar quando a gente chegar lá, para sentir o lugar, ver o que a gente tá, Sim. onde é legal, onde não é. E Uhum. porque não, por aqui tá bem difícil, assim. Você acha uns lugares legais, mas aí as notas das escolas é muito relativo. Lá não existe escola 9, 8. As escolas têm um valor, um negócio mais baixo, mas aí a hora que você vai procurar, fala que as escolas são ótimas. Então, assim, eu não consigo entender isso, É que a sabe? gente não tem referência, né? De repente o 7 para eles já é muito bom, Exatamente. né? Então, eu não Então sei vamos como tentar. Se é. alguém tiver mais informações sobre isso, quiser dividir, quem está aí assistindo, a minha irmã já tem, como eu falei, bastante experiência lá. Eu vou tentar trazer essas informações que agregam no geral, né? Porque, afinal de contas, a gente é um núcleo, né? Nosso mundinho é a nossa família, né? Se eles não estão Exatamente. bem. E pra gente encerrar aqui, que a gente já falou, deixa eu ver quanto tempo. O Eric falou Uma que ela tá hora. em Silver Spring, que é uma cidadezinha mais pro sul ali. Ah, então ela já vai poder te ajudar nisso Então, também, né? né?
Não vou para lá. Não vou. Já sei que não vou. Me conta aí, conta pro pessoal em que parte do processo migratório você tá, né? Pra gente poder encerrar. Uma coisa que eu queria deixar é isso, o fato de, quando você vai assinar o contrato, tem o tal desse PWD, que é esse Prevailing Wage, que é o salário mínimo. Que todo hospital, todo mundo, quando vai contratar pessoas de fora, tem que ver qual é o salário mínimo do lugar e pagar, no mínimo, o salário mínimo desse lugar. Só que isso é um processo que o hospital tem que mandar um monte de documento para lá, para o governo, sei lá para onde que eles mandam, e aí fica 10 dias em análise, depois mais 30 dias de PQ, e aí na hora que eu assinei o contrato, esse PWD do meu hospital não estava pronto. Então atrasou demais o meu processo. Então, só para vocês verem isso, quando vocês forem assinar contrato, pergunta se o PWD já está certo, porque não vai mudar em nada. Eles vão autorizar e tudo mais, mas assim, é um tempo que eu assinei meu contrato no dia 28 de junho. E até agora o negócio demorou demais por causa disso. Esse tal do PWD não estava certo. O meu atrasou 2 meses também. Se você for por agência, não vai ter esse problema, porque todas as agências já têm isso feito, então isso não faz diferença para as agências. Mas quando é direct hire, o hospital tem que fazer isso também. Tanto que eu falei, já mudou o salário de um monte de enfermeiro que vai, porque eles já tinham oferecido um salário que, se eu não me engano, o salário mínimo lá de Maryland deu $34, alguma coisa assim, que eles têm que pagar no mínimo para o enfermeiro lá. E no nosso contrato vem qual é o mínimo e aí vem qual é ofertado. O meu, o mínimo tá diferente, porque aí depois que eles fizeram o tal do PWD, né? Sim, atualizou, então, né? Mas assim, quando você for fechar o seu contrato, você vai ver, né? Quem tá aí nesse momento, vai ter lá o quanto é o Prevalage. Isso aí é só para dizer que é o mínimo. E aí vai ter o meu veio assim, no ano, o valor do Prevalage, e aí veio a minha oferta em horas. Aí eu fui tentar fazer a conta de dividir, multiplicar, e eu falei, meu Deus, me deu um pane assim, porque eu vi aquele valor, eu falei, opa, achei que ia ganhar mais, enfim. Mas é isso, não se assustem, tem o mínimo e tem o que o hospital vai te ofertar mediante a sua experiência, a sua vaga, enfim. E eles sempre vão te ofertar o salário em horas, eles sempre vão te falar o salário por hora. Você nunca vai ouvir falar que vai ganhar tanto por mês, isso não existe para eles, porque é a cada 15 dias que a gente recebe lá. Então, eles vão sempre te falar o salário por hora, e aí você vai fazer a conta lá. Teoricamente, são três plantões de 12 na semana que a gente faz, então você faz mais ou menos. Multiplica por 12, multiplica por 3, por 4, e você vai chegar no mensal ali, mais ou menos quando você vai chegar, porque aí... tem um imposto que não é pouco, mas assim, dá para viver muito bem, né? Mas assim, não tem. A Carol até perguntou aí quanto é o salário. É muito relativo, assim. Para mim, eles ofereceram bastante, eles ofereceram 40 e poucos dólares a hora. Acho que pela minha experiência e por ser em Maryland, porque é muito, muito caro as coisas lá. Mas é legal, assim, e quando você recebe, o job oferece aqui, são 2 pagininhas, assim, minúsculas, que é o que muda a sua vida. Tem 2 folhas só de... E aí eles falam tudo, eles falam o setor que você vai trabalhar, o valor que eles vão te pagar por hora, os bônus que eles vão te dar. Convênio médico, dental, eles ajudam naquela previdência do 400. Exatamente. Eu não sei o nome. Aposentadoria, né? Previdência privada, né? Dental, o meu tem benefício de férias, mas aí tá escrito também. Que isso vai então, cada lugar vai te fazer uma oferta diferente. E no meu tá escrito que eles vão explicar mais os detalhes de cada item na integração. Isso. Então, assim, tem, beleza, mas eles vão descrever. E aí eu tô segura nisso porque eu sei que vai ser igual de todo mundo. Né? Eles falam os bônus que eles vão te dar e eles também falam o valor da multa. Minha multa é de $17.615. Isso, e a multa é assim, se você tá lá, você tá 6 meses no seu hospital e fala, não quero mais ficar aqui, não gostei, não sei o que, você deve esse valor para o hospital em ressarcimento em tudo que eles investiram no nosso processo. Exatamente.
E aí você vai pagar a multa proporcional ao tempo que falta você trabalhar. Se o seu processo são 2 anos, se o O meu não sou... seu contrato, por exemplo, da Mari, 3 anos de contrato, e vamos arredondar, R$ 20 mil, US$ 20 mil, não esquece reais. E você trabalhar 1 ano e meio, você vai ter que pagar US$ 10 mil. Então é proporcional, né? Porque hoje em dia tem muitas vagas lá oferecendo bônus para você ser contratado. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, vê aí. É claro que assim, eu acho super justo. É o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar, né, nesse tempo, porque eles investiram uma nota boa na gente, a gente não precisa pagar nada. Eu vi esses dias uma live sobre cidadania americana, e eles falaram, se você tem interesse em fazer, dar entrada para a cidadania depois, cumpra seu Mantenha, direito. Se não necessariamente ser obrigado a ficar esses 3 anos, mas tem muita gente que é, né, sou brasileiro, e aí tipo, vai lá, dar um nos jeitinho. Estados Unidos, beijo, paga uma coisa e vai... Não, e assim, se você for mudar de hospital, você tem que se manter na mesma área, né? Você é enfermeiro de centro obstétrico, whatever que for. Você vai ser enfermeiro em outro hospital. Você não pode ser enfermeiro durante 6 meses, pagar multa, e aí, agora eu vou abrir uma quitanda. Então, isso pode te trazer algum problema, porque parece uma fraude, né? Você aplicou para uma coisa e aí eles te permitiram entrar no país. Então, moralmente também, eu acho que nada mais justo do que a gente cumprir, né? Ainda que você mude de instituição, a gente nunca sabe, mas assim, continua da profissão, até porque você vai ter que trabalhar em alguma coisa, né? Ai, Mari, foi ótimo. Eles me ofereceram uma vaga na Connecticut em Guam. Sabe o que é Guam? Que isso? Não. É uma ilha lá no Pacífico, perto da Nova Zelândia, que é um território americano. E aí lá tem um hospital, é uma ilha quase que toda militar, né? É pra baixo da China, assim, sabe? Como aí, assim? Na hora que eu fiz a primeira entrevista, ela falou, ó, tem vaga em Guam, se você quiser ir pra Guam, a gente contrata até antes de sair o NCLEX. Falei, caraca. Não, mas a hora que você vai ver, a ilha é Acho que não quero, não. Maravilhoso. Mas são 26 horas de voo pra chegar lá, um negócio bizarro, assim, mas... Não, Zé, se você não é bem quisto aqui pela sua família, se você brigou com todo mundo, se você está sendo procurado, você vai pra Guam. Eu tô apaixonada. Ele falou, vamos, amor. Eu falei, você tá louco? Eu falei, minhas filhas vão se jogar da ponte. Você tá doido? Ter um vulcãozão, um negócio lá. Não, mas... você mira nos Estados Unidos e cai em Guam? Que papo é esse? Não. Não é pra mim também. Mas pode ser que tenha alguém ousado aí que queira desbravar o mundo. Isso. Eu com minhas filhas adolescentes acho que não dá muito certo, mas pra quem vai sozinho é um lugar muito lindo mesmo. Ele falou, vai morar, mas dá pra gente passear lá. Eu falei, com certeza, é lindo. Um dia a gente vai. Pacífico, tipo, ele é igual, como é que chama? Aqueles lugares paradisíacos lá que você vai, aqueles hotéis caros pra caramba lá, não lembro. Sim, na Maldivas. Isso. É assim, é lindo. Ô, Má, pela sua perspectiva, quando você embarca? Aí, a gente fazendo aquelas contas bem loucas que a gente fica fazendo todo dia. Então, você perguntou onde eu tô no processo. Deram entrada no I-140, que demorou horrores, deram entrada no dia 1º de outubro no meu I-140. Aí eles pagaram o Premium Process. Só que o pessoal lindo pagou o Premium Process no dia 18. E se eles tivessem pago no dia 1º, já teria saído, né? Porque o Premium Process são 15 dias. Mas não, eles demoraram 12 dias para pagar o Premium Process. E aí no dia 27 eu consegui uma RFE. E aí, desde então, eu tô enlouquecida sem saber o que é essa RFE, se eu tenho que mandar mais alguma coisa, se eu não tenho que mandar mais nada. Você descobriu? Problema do advogado, se é problema meu, o que eu fiz de errado. E aí hoje, antes da live agora, quanto foi? Meia hora antes? Sei lá, nem uma hora antes. Sei lá, eu tava na academia, dei um grito, a mulher do lado até olhou e falou, é louca essa? Eu, Porque isso mexe muito comigo, cara. Nossa, eu sinto a sua dor, eu sinto, de verdade. E aí, a hora que eu recebi o e-mail, eu não sei se dá alegria ou se dá vontade de bater em alguém, né? Eu sei. Foi que os inteligentes dos advogados mandaram só o meu diploma, não mandaram a minha acesso. Então, eles falaram que não tenho como comprovar que ela é uma enfermeira
e que ela pode trabalhar nos Estados Unidos. Tipo, Os caras só fazem isso, né? E o país é igual, né? Tipo, o estudo dela foi igual. Eu fiquei chocada. Falei, não é possível que eles fizeram uma Botaram palhaçada. estagiário para preparar sua petição, né? Um estagiário, Ou assim, não dá primeiro pra- dia, né? E o estagiário que viu lá perdeu, não sei, não consegui entender, mas pelo menos é uma coisa Pelo fácil. menos Ó, era uma coisa fácil que resolveu rapidinho. e aí a menina mandou e-mail na hora, uma mensagem no WhatsApp na hora pra mim. Ela falou, ó, fica tranquila, a REC foi sobre isso, mas a sua acesso está lá e eles já vão encaminhar. Então, assim, espero que eles encaminhem o mais rápido possível. Eu falei isso para ela, inclusive, para o meu processo continuar andando, porque aí agora, assim que eles receberem a REC, tem mais 15 dias para E liberar. aí você compartilha aí com o pessoal que a gente fica fazendo conta, né? Do NVC, da entrevista, não sei o quê. Quando você acha, assim, que você compra passagem para ir embora? O pessoal tem um... Eu já achei tanta coisa. Eu já achei que eu ia passar Hoje, não, a gente acha uma coisa todo dia, de hoje. De hoje eles têm, sei lá, se a semana que vem eles mandarem os documentos, porque eles são tudo devagar, né? É uma coisa de louco. Não é só Eles precisam do enfermeiro, mas eles trabalham como se não precisasse. É engraçado, né? Todo mundo fala, mas eles estão te esperando, mas, gente, eles estão esperando e eles acho que não estão esperando muito, porque não é uma coisa que a gente fica extremamente ansioso. Eu acho que essa fase é 1000 vezes pior do que NCLEX e IELTS junto, porque enquanto você está no NCLEX e no IELTS, depende de você. É a força do nosso braço. Você tem que pagar, você tem que ir atrás de fazer as provas, você sabe que parte exatamente você está do processo. Terrível essa angústia. De absolutamente nada. E apesar de saber que todos os processos são aprovados, né? Porque eu não conheço ninguém que passou por esse caminho e foi recusado, porque vai ter um filtro, né? Então, se a gente chegou até aqui, é porque a gente atende os requisitos, os hospitais que eles credenciam são hospitais que atendem, enfim. Então, assim, nunca vi ninguém ser recusado. Mas, cara, enquanto a gente não vê, né? Pelo amor de Deus. É desesperador, porque você já tá numa fase que já tá tudo certo, você só tá esperando isso, e é assim, eu tô aqui no meu apartamento, eu vou precisar alugar meu apartamento. Em que momento que eu coloco para alugar? Porque se alugar rápido, eu vou morar onde? Sabe? É a nossa vida, né? E esse dia a dia da incerteza de quando vai ser, eu não faço a menor ideia. Falei hoje pro meu marido, liga Natal Ano Novo, o que a gente vai fazer? Porque até então a gente achou que não ia estar aqui mais, mas agora vamos, né? É uma sem teto internacional. E aí é muito desesperador. Assim. Eu acho, na melhor das hipóteses, fevereiro. Assim, janeiro, lá no final, fevereiro, se o consulado der essa acelerada que a gente está esperando que dê, né? Então, assim, para o pessoal ter uma noção, né? Quando a gente está esperando os 140, aí vem o NVC, depois vem a parte do consulado, que é a live que a Isa participou, que a gente descreve cada passo desse. Quem não assistiu, corre lá, porque cada etapa do processo é muito cheia de detalhes. Então, a gente está tentando desmembrar isso. Mas, assim, se Deus quiser, né, Mari? A gente começa o primeiro trimestre de 2022 com a nossa vida nova. Eu desejo muito boa sorte para ti. É ruim, porque, assim... A gente já tá eu já tô no nível que eu não aguento mais trabalhar. Cada vez que eu tenho que ir pro hospital... Não, a gente fica estagnado, Você não quer dar plantão, você não quer arrumar as coisas, você não pode comprar uma roupa porque não vai caber na mala para levar. Você já tá lá e você quer viajar, não pode gastar dinheiro. Exatamente. Exato, tudo isso. Então preparem os coraçõezinhos. Comecei a um apartamento para alugar, mas estamos nisso aí. Já tirei umas coisas de um maleiro do armário, aí parei, porque aí eu não sei. É assim. É muito ruim. É uma etapa. Ai, mas é ruim, mas é bom. A gente quis tanto aqui. A gente sabe que vai chegar lá, mas assim. Vai. Dá uma ansiedade louca. Já engordei uns 10 quilos, mas vamos lá. Bora pra academia, filha. Bora, vamos tentar chegar lá, pelo menos cabendo nas calças. Má, obrigada por ter compartilhado a sua história, a sua trajetória, os seus anseios, os seus perrengues. Eu quero saber se você... Última coisa pra gente encerrar. Se você se arrepende de algo que você fez, assim... Se você falar, ai, devia ter feito uma coisa, fiz outra. Não, acho que o TOEFL você saiu antes da... no processo, senão a gente já estaria lá muito antes. Então, e se você tem alguma dica, assim, pro pessoal, pra gente encerrar mesmo, pra motivar, o que você quer deixar aí de mensagem? Então, eu acho que realmente, pra mim, o Direct Hire foi a melhor opção.
Mas lembrar que teve uma época que eu estava com muita raiva da empresa, mas não é a empresa, né? A empresa é isso, ela é a ponte e também não depende delas, elas também estão tão à mercê dos advogados quanto nós, assim, sabe? Então, a Uhum, gente fica, óbvio que é deles que a gente vai cobrar, porque o contato que a gente tem são eles. uhum. E, mas é isso, muita paciência, muita Entender que paciência. o tempo, os prazos que eles colocam não necessariamente são os prazos que Não, vão eu achei acontecer, que ia ser porque muito. Ó, eu aceitei para probleminhas estar com acontecem. junho, eu achei que agora, 6 meses no máximo, a gente já estaria lá, né? Mas não, porque aí teve o PWD, e aí o I-140 deu RFE. Então, assim, é só para a gente ter certeza Testar. mesmo do que a gente quer na vida e vamos embora. Outro dia eu ouvi assim, uma frase que é muito interessante. Para a gente curtir o processo, Exatamente. né? Era num outro contexto, mas É, assim, esse processo ele mexe com a gente em muitos aspectos. muito, muito. Emocional, com a nossa família, com os nossos valores, as nossas prioridades, tudo que a gente viveu até aqui, a gente acaba que repensa, né? Tudo que a gente. Porque a gente sai daqui simplesmente com tudo que a gente viveu e aprendeu e duas malas, cada um, Exatamente. né? Então, Tudo que eu falo agora, assim. eu falei que não vai caber na mala, pode parar. Não, eu não É, preciso disso é. agora. É Então é horrível. uma oportunidade As malas, né? incrível. É uma coisa louca, assim, é uma oportunidade incrível de recomeçar. A gente vai recomeçar aos 40, cheio de experiência, com a nossa família formada, né? Assim, eu penso que é uma bênção de Deus. Na minha vida, assim, é uma bênção de Deus poder recomeçar, né? Poder Escrever uma nova história, recomendar isso para as minhas filhas, né? Acho que é o que eu mais penso. Porque, embora dar um de vez em quando futuro. dá um frio na barriga, um medo, de, tipo, vou tirar de perto da família, mas é uma chance que eu queria muito ter tido quando eu tinha a idade delas e a gente não teve. Imagina o Então, que eu acho poderia ter. que, eu De acho tudo que que a gente vai. pode oferecer para eles, eu, assim, Né? no meu ponto de vista, né, existem muitos, mas essa oportunidade de dar um mundo para ela. Porque uma vez que você é Exatamente. americano e você tem a oportunidade de viver lá, você tem um mundo nas suas mãos, né? Você E por tem mais que chance de nada dê certo, estudar, enfim. sei lá, tudo, né? É, Foi uma isso. baita de uma Você experiência, nunca perde, você só é, ganhou. de nada, pelo menos com o inglês fluente vai voltar, entendeu? Não E quero. se nunca der certo, assim, de repente se você não gostar, né? Porque, É, tipo, o emprego você vai ter sempre. exatamente. A nossa, mas é o seu direito chegar lá e não gostar. Não gostei, quero É, minha vida de volta. Beleza, volta. Você vai voltar com um currículo ainda melhor. Melhor como enfermeiro tecnicamente, melhor como um enfermeiro na questão de gerenciamento de conflitos, de tempo, de disciplina. Cara, são muitas habilidades que a gente e desenvolve. é engraçado que lá Então, tem muitas coisas diferentes, né? Eu ia falar isso que eu acabei esquecendo. Eu descobri que agora lá a gente pode ser, pra gente estar dentro do centro cirúrgico, que é o máximo, virar enfermeiro anestesista, que é isso. o máximo da enfermagem lá, né? Que inclusive ganha mais dinheiro, mas o processo não é fácil, é bem complicado. Tem Uhum. enfermeiro primeiro auxiliar, que eu que adoro cirurgia, tipo, vou poder ficar operando só eu com o médico, entendeu? As Então, oportunidades são tem muito muita diferentes coisa e muito diferente para maiores, é. ir lá e crescer lá. Então, isso vale Bora, gente, muito. bora fazer esse processo. Vale Quem tá todo aí em mundo. dúvida? É difícil? Vale todo É caro? muito. É. Vai chorar? Vai chorar. O que eu já derrubei de lágrima, de tanto de desespero, de ansiedade, como de alegria, eu não tenho como A alegria nunca mensurar, mais mas fica. O dia que eu passei no Aniflex, Jesus, acho que eu nunca vou esquecer. O quanto que eu chorei e eu ri. tenho vídeo chorando aqui, que eu fiz questão de gravar a minha cara, porque eu queria eu mesma poder ver, porque Né? não tem Porque foi no mesmo preço. dia, né? Eu cheguei chorando, chorando de soluçar, literalmente, em casa. Minhas filhas ficaram desesperadas, achando que tinha morrido alguém, Entendeu? desesperando. E, e aí eu fui me acalmando, e aí umas horas depois o pessoal, não, faz o teste lá, o truque, vai dar O certo. truque. Medo de E o medo, não fazer isso medo no do momento negócio dar certo e amanhã não dá. Aí, aí o truque deu certo, e aí, tipo, eu não queria acreditar que era, tava, é muito engraçado. Carol, Não é verdade. bora com o Eric junto. Bora, Carol! Ah, eu lembro da Carol. Agora eu vi a foto, eu lembro muito bem. Bora, Carol. Estamos aqui para ajudar, para motivar, para dividir material, para trazer informação.
esse canal aqui não é meu, esse canal é da gente, assim como um grupo que está fazendo, estamos no mesmo barco, né? Então, por isso que só falar da minha experiência é o de menos aqui, porque cada experiência vai trazer uma informação diferente, relevante. Então, esse canal aqui pra gente se ajudar mesmo. Má, boa sorte. Para nós. Eu tô acompanhando de perto, é um prazer, a sua alegria é a minha. Hoje eu vibrei, assim, porque eu sei o peso que é isso. Daqui a pouco a gente vai estar comprando passagem. Ai, Deus. Obrigada a todo mundo que ficou aí. Uma live super longa, vai ficar gravada. Amanhã tem live com a minha irmã aqui, corretora de imóveis, pessoa que sabe tudo. Vai poder dar um monte de informação legal. E sexta-feira, live com a Tamiri, da All Grade, que também vai contar coisas que ela tem vivido lá muito especiais. Estejam aqui conosco. Tá aí, beijo. Bora para os Estados Unidos, gente. Bora! Valeu, Má. Obrigada. Beijo. Tchau.